podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre as tecnologias desenvolvidas pela Biomass Trust, startup fundada em Harvard por um brasileiro que busca explorar uma variedade pouco comentada de biocombustíveis no cenário da transição energética, mas que possui um grande potencial, os pellets de biomassa, também considerados uma alternativa verde para o carvão. Por isso, temos a honra de receber ninguém menos que seu fundador, Javier Escobar. E aí, Javier, tudo certo? Obrigado pela presença. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de participar do podcast e falar um pouco mais sobre a Biomass Trust, para vocês também se dar a oportunidade aí de ouvir um pouco mais sobre o que a gente criou durante esses últimos anos. Legal, Javier. E para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo bom? Oi, Javier, tudo certo? Pessoal, tudo bem? Vamos para mais um. Bom, Javier, então para a gente abrir a nossa conversa, queria que você falasse um pouco mais sobre a Biomass. Você pode falar um pouco mais sobre a história de vocês e o tipo de tecnologia que vocês oferecem e vêm desenvolvendo? Claro. Tomás, então, a Biomass Trust é resultado de uma spin-off acadêmica que começa ali desde do início do mestrado, há aproximadamente uns 15 anos atrás, tá? Em 2012, eu comecei a fazer uma tese de doutorado voltada para pellets de madeira. E o ponto central era basicamente olhar para uma fonte de energia estratégica para o mercado internacional, basicamente na União Europeia, onde tem uma demanda significativa de substituição de carvão mineral e também de alguns outros combustíveis fósseis que é demandado para uso térmico em alguns países onde o inverno é rigoroso. Nesse caso, o Brasil se encontrava numa situação estratégica para poder alavancar o potencial do eucalipto como biocombustível na forma de pellets, né, que é uma biomassa sólida vegetal pelletizada. No caso, utilizando resíduos de madeira, né, dos processos industriais, enfim, serrarias, que é significativo no ponto de vista que uma serraria hoje, em média, tem entre 50% a 60% de resíduos, então o potencial é muito significativo, até porque o wood pellets, esse biocombustível sólido vegetal, ele é uma não intermitente, né? Então ele pode ser estocado, diferente de eólica, solar, entre outros. Enfim, como um potencial, o Brasil se apresenta como um país estratégico para atender essa demanda global, como eu citei. Porém, existia um empecilho associado, uma barreira basicamente comercial, técnica comercial, que é a N+A1, que é uma norma da União Europeia, tá? Que se juntaram os países da União Europeia, para poder aceitar combustíveis que não tenham problemas químicos ou toxicidade para uso desse combustível. Então, fatalmente, né, regiões tropicais como o Brasil, toda a faixa tropical e subtropical do planeta tem precipitações de chuva com altos índices de NaCl, que é o sal de cloro que todos nós conhecemos, esse sabor um pouco salgado que todos sentimos no mar, é basicamente NaCl. E esse sal de cloro, por milhões de anos, se deposita após a chuva, a rápida formação da gotícula de água na atmosfera. Isso toca o solo com altos índices de NaCl por milhões de anos, consequentemente a árvore absorve esse índice de cloro altíssimo, tá? Então, no momento que você transforma ele em biocombustível, no caso pellet de madeira, ele, ao ser queimado, gera dioxinas e organoclorados. Dioxina e organoclorados é basicamente uma substância que tem um índice de mutagenicidade muito alto. 1 micrograma por quilo já é mutagênico. Então, isso seria mais fatal ou cancerígeno que o urânio, por exemplo. 1 micrograma por quilo de urânio é menos letal que 1 micrograma
por quilo de dioxina. Então, por conta disso, ele é barrado historicamente, tá? Todas as biomassas de região tropical que têm esse potencial de fonte de madeira são barrados, então o eucalipto nunca entrou nesse mercado. Aí onde entra a Biomass Trust, né? Essa tecnologia que historicamente começa como uma spin-off acadêmica da Universidade de São Paulo, posteriormente incubada no Harvard Innovation Labs, ganhando o mercado. Nós fizemos inicialmente, após as provas de laboratório, fizemos um teste em escala industrial, vendendo 300 containers para validar isso em escala industrial, porque você bem sabe, Tomás, que não importa se você tem uma ideia, uma função potencial para um setor, se ela não tem aplicação social, aplicação prática no final do dia. Então, o que nós fizemos é colocar isso em voga, né? Levantar o projeto numa escala já para uso final, para a sociedade. Com isso, conseguimos os resultados positivos. A primeira IN Plus A1 do mundo de eucalipto sem cloro nós fizemos em 2018. E hoje nós estamos já com o primeiro planejamento da fábrica para começar mês que vem, com a primeira produção em grande escala. Legal, Javier. Você trouxe um ponto que é importante, a gente sempre aborda aqui no podcast, nessas startups de hard tech, tough tech, deep tech, depende da onde você está falando, né? Mas que envolve algo que vai além do digital, né? As pessoas geralmente aqui, nosso público, aqui vai além do público de energia, né? É um público bem diverso de executivos de vários segmentos. E aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação que a Biomass Trust tem com a sua trajetória, principalmente essa ligação entre a empresa e a universidade, né? E as universidades, né? Você mencionou Harvard, mencionou a USP, né? Geralmente essas startups que têm essa característica têm uma ligação muito forte com a universidade. E aí eu queria que você falasse um pouco mais de como é que se conecta esses dois mundos, né? O mundo acadêmico e o mundo da universidade, tanto da história da empresa quanto da sua história acadêmica. Ótimo, Hudson. Ótima pergunta, porque isso daí é uma dor que a gente carrega até hoje, né? Na realidade, essa sua pergunta vai em voga. Eu acho que essa pergunta é a pergunta epistemológica central de tudo que aconteceu até hoje, tá? E eu acho que isso daí também não está associado só a Biomass Trust, mas também a novas empresas no mundo todo e certamente no Brasil que tem esse gargalo. Por quê? Porque, indo de encontro com a sua fala, a gente passou por algumas, vamos dizer assim, por alguns gargalos que poderiam ter concluído no insucesso do projeto, desde o começo. Por quê? Porque, inicialmente, a base científica hoje brasileira, ela forma cientistas de alto nível, com alta capacidade produtiva e técnica de padrão internacional, porém, as dificuldades para dar sequência com esse tipo de empreendedor cientista, como você mesmo citou, Hudson, tem um certo preconceito, eu diria assim. Eu não quero entrar na questão pontual da função da universidade, desde o começo, por exemplo, da Universidade de São Paulo, que tem uma base francesa, né, de educação, enfim, onde se verticaliza somente a ciência é destinada simplesmente e meramente para solucionar problemas, mas ao longo do tempo, esses problemas não são solucionados na prática para a sociedade, e sim para uma sociedade meramente científica ou técnica. Então, indo direcionado ou para a indústria ou para a parte acadêmica propriamente dita, né? Cátedra e outras formações mais voltadas para o ensino. Então, isso é uma dor que nós tivemos, né, nessa transição. No momento de fazer a patente, eu me deparei com a possibilidade de deixar isso como uma publicação e que outros cientistas tirem proveito disso, e que talvez alguma empresa se aproprie dessa tecnologia, que basicamente isso é o que acontece, né? A universidade é uma crítica construtiva, mas eu acho interessante citar isso nesse nosso bate-papo. Basicamente, na prática, o que acontece é que o cientista ele tem uma ideia interessante, o professor conseguiu validar isso numa escala interessante também, porém, para o laboratório sobreviver, alguma empresa financia esse time, esse grupo, e no final do dia essa tecnologia fica apropriada para a indústria. Então, veta alguma possibilidade de incentivo na base
para que aquele grupo de cientistas ou aquele cientista possa formar uma empresa, gerar riqueza não só para o entorno, mas senão para a sociedade, para o Brasil, ou até uma escala mundial, se tivesse já na base algum grupo, algum centro na universidade que incentive o olhar empreendedor desse cientista. Então eu tive a sorte de conhecer algumas pessoas que você, Hudson, também conheceu, da Emerge, na USP, que começou ali, né? Hoje eles são uma empresa que encoraja vários cientistas aí das universidades no Brasil todo, né? Mas que nasceu da Universidade de São Paulo e que eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar junto com eles para ter um direcionamento um pouco mais pontual nessa transição, porque o empreendedor não precisa só saber da parte científica, né? Ele precisa saber como colocar isso de maneira jurídica, como contratar ou fazer um contrato, como fazer um NDA para poder negociar com as empresas, enfim. Isso foram barreiras que inicialmente todo empreendedor vai passar e que a universidade, mesmo a Universidade de São Paulo, alguns centros não estão prontos para isso, né? Então, essa ajuda é muito bem-vinda e eu acho que é estratégica e crucial, vital para o próximo passo. Isso foi o que aconteceu conosco, né? A Biomass Trust conseguiu ter esse apoio da Emerge, que estava emergendo naquele momento lá na Universidade de São Paulo, que eu peguei o comecinho, e que nos ajudou a estruturar essa primeira fase para poder, posteriormente, colocar isso dentro da universidade nos Estados Unidos, onde aí o olhar foi totalmente diferente, né? Chegando nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, eu me deparei com o Harvard Innovation Labs, onde eu me dediquei os últimos 4 anos somente para construir a parte financeira e de negócio da Biomass Trust. Então, tudo que nós fizemos no Brasil, com os testes e as validações, nós concluímos com a finalização ou o envelopamento da empresa no Harvard Innovation Labs. Provavelmente, se eu não tivesse passado por essa fase nos Estados Unidos, eu não teria tido a condução estratégica, eu diria assim, de olhar de negócio e transformar uma spin-off em um negócio. Então, eu acredito que os dois lados têm uma importância muito boa. A base científica brasileira consolidada de cientistas de qualidade, professores que têm uma necessidade de criar problema. No Brasil, a gente tem muito problema, eu acho que por isso que os cientistas brasileiros são tão bons, né? E nos Estados Unidos, eles têm os melhores do mundo que geram esses problemas, mas eles conseguem transformar de maneira rápida, com dinheiro suficiente para manter essas ideias de pé, para daí, em algum momento, se transformar numa empresa como nós, que demoramos aí praticamente, só para dar um histórico muito, muito rápido, assim, de time frame, de tempo, a gente ficou aproximadamente, antes dos 4 anos, mais uns 4, 5 anos na parte técnica científica. Então, num todo aí, 5 anos de propriedade intelectual e 5 anos para transformar num negócio. Então, eu acredito que a importância dos dois lados é crucial, porém, o ideal seria ter o problema alocado num lugar onde você não tem tanto problema, então não surge aquele momento eureka, né? Ou se não, trazer essas pessoas que têm esses problemas, que foi o meu caso, e ter a oportunidade de estar num centro onde o papel deles é transformar essas ideias num negócio e impactar o máximo de pessoas possíveis no final do dia, né? Muito legal, Javier. Eu também acho fundamental a gente discutir essa relação, né, entre academia e empresas. Mas eu queria voltar um pouco a nossa conversa e puxar aí novamente para o tipo de tecnologia que vocês vêm desenvolvendo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, sobre o potencial do impacto, né, das tecnologias, dos projetos de biomassa no movimento global de transição energética. Queria saber se você acha que esse tipo de solução está tendo a visibilidade e protagonismo que merece, né? E como é que você avalia daí o cenário tanto brasileiro como mundial nesse sentido? Esse cenário ele já está sendo um pouco mais entendido pela sociedade. Ainda a questão da energia sustentável para muitos uma incógnita, né? Porque às vezes no dia a dia a gente conhece algumas fontes só de energias renováveis, como hidráulica, eólica, né? Solar, que está mais no dia a dia da sociedade. No caso da biomassa,
Historicamente, no Brasil, a gente tem um exemplo muito bom que é o etanol, né? O etanol, mas é um combustível líquido, né? Que também, enfim, vem do resultado de um processo, né? Da indústria de cana-de-açúcar, onde tem a vertente de produção de etanol e que no Brasil nós somos um modelo nesse setor, tá? Isso já, eu acho que para o brasileiro fica mais intrínseco ao biocombustível, mais voltado para a bioenergia. Mas na realidade existem outras fontes, né? Que basicamente qualquer biomassa ou material orgânico, vegetal ou animal, pode ser transformado em biocombustível, né? Em diferentes fontes e tecnologias e vertentes e que podem gerar energia térmica e ou elétrica na sequência. Então nós temos o capim-elefante, nós temos não só a questão vegetal, como o uso da madeira, mas também sólida vegetal, como também a parte de resíduos sólidos urbanos, né? A parte de resíduos animais também, que também pode produzir biogás, biometano e ter uma utilização mais prática. Porém, se eu falasse somente essa parte muito, no meu ponto de vista, é muito rasa ainda, porque se a gente colocar em voga somente essas possibilidades, todo mundo conhece, mas por que na prática, eu acho que vai aí de encontro com a sua pergunta, por que na prática isso não acontece de fato, né, Tomás? A escala produtiva, a centralização dessa biomassa num espaço determinado, a concentração da mesma para atingir escala produtiva é um dos grandes problemas hoje, que o bagaço de cana não sofre por estar num raio ótimo, ideal ali da planta, onde eles conseguem aproveitar a energia elétrica, mas também no final do dia tem as questões políticas, né, de colocar em voga a biomassa como uma fonte de energia um pouco mais valorizada para poder pagar os custos internos, mas de encontro com o contexto da Biomass Trust e o potencial da biomassa e bioenergia, se a gente olhar num cenário europeu ou internacional, a gente muda totalmente o jogo com relação às perspectivas. Para você ter ideia, na União Europeia, grande parte dos países tem um inverno de aproximadamente 7 a 8 meses por ano, onde precisa de uma demanda térmica significativa. Quando você olha para essa região do planeta, você percebe que o gás tem um índice de penetração limitado em função de um pipeline, de um cano, basicamente, que tem que chegar até a sua casa e tem que ser construído e amortizado ao longo do tempo, financeiramente. Você tem a questão dos conflitos geopolíticos, né, que está associado a uma questão simples de segurança energética, que é depender de um país vizinho que, se tiver algum conflito, você fica bloqueado no final do dia com a utilização desse combustível, onde você já se preparou para receber e você depende da fonte da matéria-prima para conduzir a sua demanda térmica, no caso do uso residencial, que está sendo citado agora. E o pellets entra como um biocombustível estratégico já há muitos anos, né? O wood pellets ele é utilizado como uma forma barata, 25 a 30% mais barato que o gás natural na maioria dos países da União Europeia, substituindo diretamente as fontes fósseis, basicamente o gás natural, para uso residencial e para uso comercial também, no uso final térmico centralizado, que pode ser em condomínios ou nas próprias residências, não causando cheiro nem nenhum outro tipo de impacto sensorial, como a gente conhece da lenha, enfim, é uma tecnologia muito mais limpa, muito mais moderna do que a gente conhece hoje em dia somente do uso da madeira, que está fatalmente associado a uma fonte de energia um pouco mais primitiva e que na realidade de fato já é utilizado há muitos anos na Europa e em países que têm esse problema com a demanda térmica em inverno rigoroso no ano todo, e também as termoelétricas com a substituição do carvão mineral como uma fonte uma forma de diminuir o índice de carvão na queima, que pode ser utilizado até em média 30%, e que tem um impacto aí significativo não financeiro direto, mas ambiental com relação a transições energéticas em grandes regiões onde isso é colocado em voga de maneira séria, né? Por exemplo, a Drax é a maior termoelétrica da União Europeia, em UK, e eles já substituíram já há alguns anos, não é de hoje, 100% da fonte de carvão na termoelétrica, que hoje é 100%
pellet de madeira. Então, com isso, tem toda uma movimentação de mercado, e é aí onde entra a Biomass Trust. Por quê? Porque a Biomass Trust, ela não faz somente pellets de madeira. Nós somos um material pelletizado com características de wood pellets. É um wood pellet, porém nós costumamos dizer que nós somos um material de madeira pelletizado, de resíduo de madeira pelletizado. A gente usa 100% de pó de serra, que é um problema ambiental hoje no Brasil e no mundo todo, né? O pó de serra, no final do uso das serrarias, vai para os rios ou tem que ser alocado para os aterros sanitários, né? Por uma questão ambiental, de controle ambiental, nos municípios em todo o Brasil. E por conta disso, a gente aproveita esse material, só que vem os outros problemas que eu citei. Logística, ter a quantidade suficiente num raio ótimo, econômico, para poder produzir isso. Então, nós mapeamos isso já nos últimos 10 anos, encontramos as 2 regiões estratégicas para produzir o pellets. No final do dia, o nosso pellets atinge o índice de cinzas mais baixo do mercado, 0,2% de índice de cinzas. Para você ter ideia, só o pellets austríaco, com uma madeira específica, que tem uma produção muito pequena, chega nesse índice de 0,2. Então, por conta disso, nós temos um potencial estratégico com a Biomass Trust, não só para atender esses mercados, mas também para criar um novo biocombustível com grande impacto. Hoje a gente enxerga grandes empresas como a Enviva, que é a maior fábrica e produtora de pellets do mundo nos Estados Unidos, e também empresas na Europa, que já o preço da biomassa atinge um índice muito alto para começar realmente a ter competitividade com outros combustíveis, e fatalmente grandes empresas estão começando a parar suas operações em função da fonte de matéria-prima ser escassa e pelos problemas ambientais associados a pegar floresta plantada ou floresta nativa em regiões onde ela cresce com um ciclo de carbono muito lento, como é a região de floresta boreal e temperada hoje, que é o maior problema dos pellets dessa região. Então nós, no momento que abrimos o mercado do eucalipto, nós abrimos uma biomassa que tem a floresta com a maior absorção por metro quadrado do mundo de CO2, escalando de 6 a 10 vezes o ciclo do carbono, acelerando esse ciclo do carbono comparado com o pellets atual hoje no mercado, e com isso criando um produto novo, inovador. Nós dissemos que em todas as nossas apresentações que a próxima geração de wood pellets, que tem uma participação hoje de 55% a 66% de todas as renováveis do mundo, que, como eu disse no começo, no Brasil não é expressiva, mas em países europeus e em outros países que têm essa alta demanda, consegue ter uma fatia significativa para o planeta, para o índice de uso de renováveis modernas no mundo todo, coloca a Biomass Trust numa oportunidade única para poder realmente ter uma participação significativa e chegar a ter questões de mudança climática e de aceleração da diminuição desse ciclo de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas, o aquecimento global no final do dia. E esse é o nosso papel, entrando num mercado hoje que tem vários conflitos com fornecimento de matéria-prima e por uma questão também de preço e de custo da fonte, que hoje cada dia é mais escasso, e nós estamos abrindo um novo mercado onde esse material basicamente vem como circular economy, que é uma matéria-prima que iria para o aterro sanitário ou para os rios, né, para o leito dos rios, e que vai ser utilizado por nós, tendo os resultados aí promissores que nós enquadramos nos últimos meses para poder começar a fábrica de fato no Brasil. Bom, excelente, Javier. Foi muito bom ouvir seu panorama. Sei que você vai falar muitas outras novidades aí no Energy Summit, quando você estiver aqui com a gente. Mas para a gente encaminhar aí para o nosso finalzinho, para o nosso momento Energy Bits, queria te fazer uma última pergunta sobre os resultados que você conseguiu obter até agora, os principais desafios daqui para frente, né, as tendências do que você está olhando. Você tinha mencionado também, está na iminência aí de entrar a primeira planta de produção. Falasse para a gente um pouquinho desse momento que a Biomass Trust está vivendo, né? Ou seja, o que já foi alcançado até agora e o que vem pela frente.
Hudson, ótimo, obrigado. Eu agradeço essa pergunta, isso mostra até um pouco do histórico que a gente passa para mim a imagem do histórico que a gente passou nos últimos anos, né? Você conheceu esse projeto no começo, no meio dele, no começo, no meio dele, então hoje é interessante você fazer essa pergunta porque mostra para nós e para toda a equipe da Biomass Trust o trabalho que foi desenvolvido ano tras ano para chegar ao resultado que nós temos hoje, que está muito associado a questões técnicas intrínsecas do processo, porque no momento que você tem um biocombustível que já é utilizado com um tipo de espécie, um tipo de matéria-prima, os equipamentos, consequentemente, também são feitos para esse tipo de matéria-prima. Então, hoje em dia se utiliza softwood no mundo todo, que no Brasil mais conhecido Pinus e entre outras Maplewood, Cedarwood, Poplarwood, entre outras softwoods no mundo todo, madeira de densidade leve, que os equipamentos também estão adaptados para esse tipo de matéria-prima e que no final do dia gera outro gargalo além da patente da Biomass Trust que tira o cloro. No momento que a gente percebeu que era só a patente, a gente começou a perceber outros desdobramentos, outros desafios que eram conhecidos, mas não no ponto ao ser um ponto definitivo de tomada de decisão para realmente ter uma fábrica e uma produção hoje desse novo biocombustível que a Biomass Trust abre com a extração do cloro do eucalipto, mas sim também a preocupação de trabalhar nas questões dos equipamentos que possam ter a produtividade e a capacidade produtiva igual ou superior das que são utilizadas hoje para softwood. Então nós temos uma madeira com uma densidade muito mais alta, em média 30% a 35% mais alta que a madeira tradicionalmente utilizada para pelletização no mundo todo. Então, mas em contrapartida temos um custo de acesso a essa biomassa muito mais baixo, está significativamente mais baixo, aproximadamente 66% do uso da matéria-prima, então da madeira, do pó de serra, propriamente dito. Então, com isso, nós conseguimos ter um balanço de carga com os problemas que se centraliza num bom negócio, olhando para a perspectiva financeira. Aí vem de encontro a questões logísticas, né, que são os problemas de todo mundo, não é um problema só do Brasil, por ser um país continental e mesmo tendo grandes quantidades de matéria-prima e produção centralizada. Então, com isso, nós mapeamos duas regiões específicas. Esse foi o terceiro gargalo que nós superamos, além dos equipamentos, né? Os equipamentos eles foram desenvolvidos durante 2 anos na Alemanha para poder condicionar o equipamento tradicional para a densidade da madeira de eucalipto e ter o mesmo rendimento produtivo que os pellets e as pelletizadoras e as fábricas de pellets para uso com a madeira tradicional. E o terceiro, a parte logística, é basicamente um mapeamento e um encontro pontual, local, para determinar que o índice que nós temos de biomassa disponível bate com a realidade. Uma coisa é a gente ter valores teóricos e outra coisa é a gente ter os valores intrínsecos reais e com capacidade logística e financeira no final do dia para poder viabilizar um projeto que nem esse na escala que nós imaginamos. Então nós começamos com uma fábrica de 60 mil toneladas, já fizemos todos os testes industriais, tem também o equipamento da patente, que é um equipamento razoavelmente robusto, que vai antes da linha de produção, e em contrapartida, no caso logístico, tivemos que depender também um pouco de sorte, né? De ter parceiros que estavam no lugar certo, na hora certa para a gente começar. E por conta disso nós estamos começando no Espírito Santo. E eu acredito que é uma junção de vários esforços e de coincidências que, por incrível que pareça, né, se isso não tivesse acontecido na mesma região que nós temos o potencial da biomassa, provavelmente não ia iniciar nesse ano, e muito menos nesse mês, por uma questão de ter uma adaptação logística que ainda é um gargalo para qualquer tipo de projeto com biomassa hoje no Brasil. Por conta disso, nós conseguimos superar esses grandes 3 gargalos. Então seria a questão da patente, que foi o primeiro de todos, em escala industrial. O segundo, associado a um equipamento que não está
pronto para produzir com a nossa matéria-prima e que nós já adequamos para essa produção. E o último, que foi ter um encontro, eu diria assim, do momentum certo para ter o parceiro certo no porto. Então nós estamos praticamente dentro do porto, a 5 quilômetros a 10 quilômetros do porto, por conta disso nós temos também um benefício ali financeiro no final do dia, que é um dos maiores gargalos com relação a ter um biocombustível com baixo valor agregado, que nem o pellets, tá? Para poder exportar e ter competitividade com os grandes players do mundo hoje, que já produzem 6 milhões, 7, 8 milhões de toneladas, e com uma empresa que vai começar com 60 mil toneladas, mas já com uma visão estratégica bem agressiva para atingir 400 mil toneladas em 2 anos. Então, espero que no nosso próximo bate-papo a gente comece a discutir questões já práticas dos resultados que nós estamos colhendo agora nesses testes de partida da fábrica. E olhando para frente, eu agradeço mais uma vez aqui o convite do Hudson, o acompanhamento do projeto e a oportunidade de conversar aqui com vocês, não só com você, Hudson, mas também com o Tomás, com as perguntas pertinentes que foram feitas hoje aqui. Obrigado. Muito bom, pessoal. Eu acho que então a gente já pode ir para o Energy Beats, para as nossas dicas. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso momento Energy Beats, um momento que a gente recebe as dicas de materiais ligados ao tema do nosso episódio. Segundo a nossa tradição, a primeira dica é do nosso convidado. Então, Javier, com você, qual a sua dica, o Energy Beats de hoje? Ótimo, obrigado. Eu vou ser pouco modesto de indicar as duas opções, até porque eu trabalhei nos últimos anos, como eu citei aqui, não só na parte financeira, nos últimos 4 anos, na parte mais estratégica do negócio, mas ao longo da minha trajetória foi basicamente acadêmica, né? Uma trajetória de laboratório e de levantamento técnico-científico, liderando algumas frentes no Brasil e também algumas questões fora do Brasil para a bioenergia. Então, a minha indicação para quem se identificar com o que foi falado aqui, ou queira saber um pouco mais sobre como que a biomassa tem participação na prática, na transformação de energia, tanto térmica como elétrica, eu gostaria de sugerir o Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo, que é somente do Estado de São Paulo, mas pode ser adaptado para qualquer estado do Brasil, para qualquer situação do mundo, porque lá nós colocamos em voga todas as tecnologias hoje aplicadas para a produção de biogás, biocombustível e, aqui eu mais acredito, que aqui eu trabalho e que trabalhei nos últimos anos, que é a transformação do uso térmico desse biocombustível na forma de wood pellets ou qualquer outra biomassa sólida. Então aí entra cavaco, entra bagaço, entra capim-elefante. Então ali o indivíduo pode aprender ou fazer um teste para saber quanto que um sabuco de milho, por exemplo, tem de energia concentrada e quais são os cálculos e as maneiras de poder transformar isso em energia. Então se você pensa, eu tenho uma roça do meu avô que tem X pés de milho e eu tenho um sabuco de milho. Isso foi uma pergunta até que me fizeram há uns 8 anos atrás, e por isso eu coloco esse exemplo. Você consegue calcular, ver quanto tem de produção e saber quais são os usos ideais para esse tipo de biomassa. Então eu indico fortemente, esse é um atlas que nós desenvolvemos. Eu me debrucei na parte de biomassa sólida vegetal, então de todas essas transformações físicas para parte térmica e elétrica, né? Que é basicamente o que o pellets faz no final do dia também. E a outra recomendação, se me permitir, é a parte já é uma literatura internacional, mas ela é bem conhecida internacionalmente, que é o Renewable Global Status Report, que é o relatório global da ONU, da UNEP, né, que eu fui líder de 2017 até 2022, líder brasileiro, correspondente para Biopower, para a produção de energia com biomassa. E lá o interessante é que nós podemos perder um pouco esse estigma de que a biomassa moderna ela não é utilizada, que é prática. Muitos de maneira
de maneira realmente legítima, né? Acreditam que a biomassa e a bioenergia ainda é algo muito fora do patamar ou da cerca que a gente se encontra hoje. E lá a gente consegue encontrar informações que mostram a bioenergia como líder do uso moderno. É até confuso dizer isso, né? Geralmente a gente acredita que é o eólico ou o solar que é líder hoje em energia moderna renovável. E na realidade o maior uso de energia moderna para uso térmico e elétrico é a biomassa moderna. Então, por conta disso, eu sugiro essa literatura, que também pode nortear um olhar um pouco diferenciado do que talvez a gente está acostumado hoje com o mais utilizado nas cidades, e sim o que está sendo utilizado na prática nas indústrias e em grandes conglomerados que demandam e que dependem desse biocombustível para dar um próximo passo do GDP ou da geração de PIB da região, ou simplesmente para ter um aquecimento na sua residência. Enfim, eu deixo essas 2 dicas e certamente qualquer informação eu fico à disposição sempre, Hudson, Tomás, para qualquer bate-papo ou qualquer encaminhamento sobre o assunto. Para mim vai ser um prazer. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, Javier, pelas ótimas sugestões, né, que você fez parte da construção. E, Tomás, qual o seu beat de hoje? Bom, o meu beat hoje é super rápido. Também vou aqui, como o Javier pediu, uma licença para a gente fazer uma autorreferência aqui, que é nosso episódio de número 19, que a gente gravou ali em novembro, 22 de novembro do ano passado. É só rolar a timeline do Spotify, quando a gente falou sobre a importância dos biocombustíveis para a transição energética no Brasil. Então a gente dá um overview aí desse cenário, a gente fala também de biomassa, a gente fala de etanol, então fica aí um panorama geral para recapitular aqui do nosso podcast. Excelente, Tomás. A gente fala nesse episódio de biomassa, né? Do uso de pellets também, super legal, ótima lembrança. Bom, pessoal, o meu beat de hoje, então, vai ser o relatório Bioenergy Review 2023, né, o relatório da Agência Internacional de Energia. Eles fazem um super panorama sobre o uso de biomassa e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso episódio, exatamente pela ausência, né? Nesse relatório fala muito pouco, fala de pellet, fala de biomassa sólida, mas fala muito pouco, dá uma ênfase que fica até no imaginário das pessoas, né? Quando a gente fala biocombustíveis, todo mundo pensa em biogás ou os biocombustíveis líquidos, né? Como etanol, biodiesel, etc. Então vale super a pena dar uma olhada no relatório, que faz esse panorama geral de bioenergia, né? E também menciona isso, espero que com essas contribuições que a gente está dando aqui no próximo relatório tenha mais coisas sobre biomassa sólida também. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui mais esse episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferido, assim como nas redes sociais. Javier, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado e um forte abraço. Tomás, muito obrigado e vamos até a próxima. Valeu, Hudson. Valeu, Javier. Obrigado, pessoal, pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.